Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que alegria poder nessa noite estar aqui, nessa responsabilidade que me pesa. Esse local santo, esse local aqui sagrado, o altar, o qual o pastor Samuel e o pastor Abisaí sempre têm colocado a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu sei da responsabilidade que está aqui, não para falar de mim, mas a palavra de Deus, o que Deus colocou em nossos corações. Amém? Então hoje a palavra que Deus colocou no meu coração, quando o pastor me convidou, eu falei com Deus: Deus, qual a tua palavra que tu queres que naquele dia eu leve para teu povo? E Deus colocou no meu coração sementes da fé. Por que semente da fé? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, vai estar projetado ali também. E que nessa noite Deus ele fale aos nossos corações conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Ele sabe o porquê você veio aqui nessa noite, Ele sabe o porquê te trouxe até aqui, porque desde o início do culto Deus ele tem falado conosco, amém? E que assim Ele continue falando com cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Versículo 7, a igreja. O versículo 8, eu vou ler. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra. A igreja. E Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Oremos. Deus amado, Pai Santo, que essa palavra, Deus, nessa noite, Pai querido, que possa ser aplicada em nossos corações, Pai. Que o Senhor possa falar conosco como Tu queres, Deus amado. Eu te peço, Deus amado, que nessa noite possamos sair daqui diferente da forma que entramos, ó Pai querido. Que aquela semente que um dia foi plantada em nosso coração, Pai amado, ela possa crescer, ela possa florescer e possa frutificar, Deus. Fala conosco conforme a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Semente da fé. Semear, semear. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios para que eles ofertassem, pois no seu trabalho missionário encontravam muito necessitados pelo caminho. Pois para fazer o ID do Senhor Jesus, ele sabia que necessitava da oferta dos amados irmãos ali de Coríntios. Então isso não é diferente no tempo de hoje. Para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho seja anunciado, se faz necessário a semeadura, porque quando você semeia, vai haver a colheita, vai haver os frutos. Então por que o apóstolo Paulo pediu para que os irmãos pudessem ofertar? Ele disse: olha, vocês têm que ofertar com alegria, com alegria. Por quê? Porque se alguns ofertassem sem com alegria, talvez estava fazendo de mau coração, não estava fazendo de coração grato, estava fazendo por força. Não era isso que o apóstolo Paulo queria. Ele queria que fizesse de bom coração. Ele falou: o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com abundância colherá. Por que estou falando sobre isso? Meu irmão, o que o apóstolo Paulo ele queria daqueles irmãos? Uma oferta, uma semente, algo que aqueles irmãos pudessem fazer para abençoar aqueles que estavam no caminho, que todos os dias que o apóstolo Paulo saía para evangelizar, para pregar o evangelho, ele encontrava no caminho muitas pessoas necessitadas. E não é diferente hoje na casa do Senhor. Quantas pessoas procuram ação social, procuram o pastor, pedindo ajuda, pedindo mantimento. Então aquela oferta que você dá, aquele alimento que você dá, vai servir para alguém. Aí você pergunta: Hermílio, o que você quer dizer com isso? Não sou eu, é a palavra. Porque aqui essa é uma lei espiritual, não é uma lei minha, não é uma lei humana, é uma lei espiritual de você semear e depois você vai colher. Você vai entender no decorrer da palavra nessa noite o que Deus ele quer falar para você de uma forma bem explicativa. Então, voltando aqui, quando o apóstolo Paulo disse que semeia pouco, pouco também colherá. O que você tem semeado?
Quando você chegou nessa igreja, já existia o teto, existiam os bancos, existia o som, existia a parede, porque lá atrás alguém semeou para que hoje você pudesse estar aqui. Então o que a gente semeia hoje, querido, não é apenas para nós não, é para a geração futura, é para os que virão. Então essa semeadura que você hoje tem semeado no reino de Deus, na casa de Deus, não vai abençoar apenas o teu momento não, vai ser teus filhos, vai ser teus netos, que lá na frente serão abençoados também. Eu me lembro bem, irmã Creuza aqui presente, tem coisas que não saem da nossa mente. Quando criança, adolescente aqui na igreja, eu me lembro bem, toda a festa que tinha, o diácono Abisaí, ele trazia aquelas garrafas de suco de cajá. Por que eu estou falando e vem na minha mente isso? Porque aquela semente, aquele cajá que ele colhia, eu acredito que ele fazia questão de guardar as garrafas, de encher as garrafas. Toda a festa que existia na igreja, sempre tinha o suco do cajá da casa do diácono Abisaí. Então foi um homem que aqui semeou, que aqui plantou, e hoje os frutos estão aqui. E não foi apenas isso que eu estou falando do suco, foi uma referência que eu veio na minha mente do suco de cajá, porque quando se existia uma festividade na igreja que trazia aquele suco, os irmãos ficavam realmente, se banqueteavam. Quem lembra daquele suco sabe do que eu estou falando. Irmãos, então quando a gente faz algo, por mais simples que seja, vai abençoar a vida de alguém. Alguém vai ser alimentado com aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Então tudo que você semear hoje, tenha certeza que mais tarde vai ter os frutos. O que você tem semeado? O que eu tenho semeado? Quando a gente semeia com amor, com alegria, lá na frente a gente vai ver a colheita. Mas isso é com o tempo. O problema é que às vezes a gente acha que semeia hoje, já começa a colher amanhã. Não é assim que acontece. A semeadura, ela leva um tempo. O tempo do crescimento e da colheita vai chegar. Mas você diz, irmão, há muito tempo eu venho semeando, mas eu ainda não estou colhendo. Será que você está semeando bem ou você está semeando mal? Você sabia que quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. São palavras minhas? Não. Você sabia que está na Bíblia? Oséias capítulo 8, versículo 7, o irmão pode colocar? Olha aí. Porque semeiam ventos e colherão tempestade. Tem pessoas que estão semeando ventos por onde passa. E o resultado é tempestade. Talvez você pensou até que era o ditado popular, mas não, está na palavra de Deus. Quem semeia vento, colhe tempestade. Você diz, mas para mim nada dá certo. O que você tem semeado? Por que não está dando certo para você? Ah, mas o irmão do meu lado é abençoado, a irmã é abençoada, tal irmã é abençoada, eu não sou. Por quê? O que você tem semeado e como você tem semeado. Tudo vai de acordo com como você semear. Vários textos da Bíblia falam sobre semeadura. Eu poderia falar aqui, lá em Lucas capítulo 13, também poderia falar lá em Mateus capítulo 13, também que fala sobre a semeadura. Meu irmão, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Agora você tem que saber onde você está semeando. Porque se você estiver semeando no lugar errado, não vai dar certo. Às vezes não é nem o lugar errado, é a forma como você está semeando. Lembra daquele semeador? A lei da semeadura? Ele saiu semeando pelo caminho. Umas foi pelos espinhos, outras pelo meio do caminho, outras entre as pedras, aquela semente. Mas a semente que caiu em terra boa, ela cresceu. Então tem que semear numa terra boa. Você vai ver o resultado numa terra boa, aonde você está semeando. Se não souber semear, não vai dar certo. Quanto tempo faz que você parou para semear? Outra pergunta eu te faço. As sementes ainda estão aí? Você tem guardado as sementes que Deus te deu? Ou você deixou pelo caminho? Pergunta para o seu irmão, tem semente aí? Então semeia. Semeia. Você não pode estar parado com as sementes que Deus te deu, não. Você tem que semear. É preciso semear. Você vai colher o que você plantar. Gálatas 6, versículos 7 e 8, esse é mais forte, escuta aí. Gálatas 6 diz assim: não se engane, Deus não deixa se zombar, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. A igreja pode ler, mais uma vez? O versículo anterior, versículo 7, a igreja. O versículo 8, o 8 agora a igreja de novo, lê o 8.
Preciso falar alguma coisa sobre isso? É a palavra que está dizendo. É aquilo que você está semeando. Se você semeia da carne, vai colher corrupção. Mas se você semeia do Espírito, vai ter a vida eterna. Então tudo vai de acordo com como você tem semeado. Perceba que é uma lei espiritual do que eu estou falando aqui. É você saber semear. E como você está semeando. É semear coisas boas, é o que Deus quer para você. Não é apenas semear por semear, jogar semente de todo jeito, não. Você tem que semear o que Deus chamou você para semear. É tempo de semear, meu irmão. O que o homem semear, isso também se fará. Tudo que você plantar, você vai colher. Mas se eu te dizer, se você pode plantar e você não vai colher, como você se daria diante de uma situação como essa? Você semear, você plantar e você não vai colher. Vem comigo, João capítulo 4, versículo 36, 37 e 38. João capítulo 4, 36, 37 e 38. Encontrou? Coloca ali para você meditar. Você vai guardar essa palavra no seu coração, meu irmão. Porque muitas das vezes a gente semeia e acha que tudo que a gente semear vai colher. Eu não falei sobre isso, mas vai ter um momento que você vai semear e não é você que não vai colher. Olha, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Versículo 37. Pois um caso é verdadeiro ditado, um que semeia e o outro que colhe. E agora? Como se dá com uma situação como essa? Que o próprio Jesus falou, que alguns vão semear, mas outros vão colher. Foi o que eu falei. Quando você chegou aqui na igreja, as paredes já existiam, o templo já estava pronto. Alguém lá atrás semeou para você. Mas o que você está semeando hoje, no futuro, talvez você não vai colher, mas os teus filhos, os teus netos, eles vão colher aquilo que você semeou. Então não pare de semear. Versículo 38. O 38, próximo. E eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. E agora? É o mistério de Deus que não tem explicação. Onde alguém lá atrás trabalhou e você está colhendo aquele trabalho. Então, meus irmãos, Deus, Ele quer que você semeie. Se lá na frente você vai colher, amém. Mas se você não colher, tenha certeza que alguém vai colher no seu lugar. Agora, o que é que você deve fazer? Parar de semear? Não. Você não pode parar de semear. Porque se você parar de semear, você vai deixar que outro venha e semeie no seu lugar. Se a terra é boa, o local é propício para você fazer a semeadura. E por que você quer parar de semear? O que é que quer te fazer parar de semear? Ah, meu irmão, é porque eu estou angustiado, estou chorando muito, está difícil, eu não sei mais o que fazer. E se eu te dizer que o tempo da colheita ela vai chegar? E quando esse tempo da colheita chegar, você tem que estar pronto e preparado. Porque Deus ele tem um tempo determinado para cada coisa em nossas vidas. É você ter a certeza disso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Os irmãos podem colocar Eclesiastes 3, 2, diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Perceba que tudo tem um tempo determinado por Deus. Eu não estou fugindo do texto, do tema não, semente da fé. Cada versículo que nós lemos fala sobre semente, sobre você plantar, sobre você semear, e você vai colher, mas no momento certo, no tempo certo. Que Deus ele te poupe, que Deus ele cuide bem de você, para que você possa colher esse fruto que você hoje está semeando. Sabe qual é o problema muitas das vezes, irmãos? É que a gente quer parar de semear. A gente quer parar de fazer. A gente quer parar de fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. A semeadura ela vai para vários aspectos. É você contribuindo na obra de Deus. É você fazendo aquilo que você gosta de fazer. É você semeando no coração de alguém a palavra de Deus. E você às vezes você fica parado, você não manda um versículo para aquela pessoa que está precisando. Você escuta uma conversa de alguém perto de você que está num sofrimento terrível. E ali às vezes você não semeia. Semeia a palavra ali, naquele coração, que eu tenho certeza que no tempo certo, a colheita ela vai acontecer. O que você não pode é parar de semear. Porque se você parar de semear, alguém vai vir semear no seu lugar. Tempo de plantar
e tempo de colher. É um tempo de Deus em nossas vidas e temos que esperar esse tempo. Não é na nossa vontade, no nosso querer não, é no tempo dele. Está na prova? Está chorando? Mas vai semeando. Está difícil? Mas vai semeando. Você acha que não vai conseguir? Mas vai semeando. Porque no tempo certo a colheita ela virá. Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Está semeando com lágrimas. Você está chorando. Está difícil. Está no aperto. Está na prova. Não sabe mais o que fazer. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É Deus quem faz isso em nossas vidas. Você está chorando, você está semeando, mesmo chorando, está difícil, mas você não parou de semear. Está sendo afrontado, perseguido, mas você não parou de semear. Olha, o versículo 6 do Salmo 126, o que diz? Que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você vai voltar com alegria. A prova está difícil, está apertado o caminho, mas você vai voltar com alegria. Você está semeando com lágrimas, mas com júbilo você vai voltar. Porque você está semeando aquilo que Deus mandou você semear. Se você parar de semear, o que é que pode acontecer? Deus ele te chamou para você semear. Olha, você sabia que você é um bem-aventurado? Você é uma bem-aventurada? Porque Deus ele escolheu você para fazer essa semeadura. Salmo 1, versículo 1 e 2. Eu queria que a igreja lesse os dois versículos aqui. Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. A igreja vai ler. Olha aí. E tudo o que ele fizer, você vai ser bem sucedido. Porque ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Outra tradução diz: prosperará. Então você vai prosperar. É a palavra de Deus que diz isso. Mas isso se você fizer o que está dizendo a palavra de Deus. Meu irmão, Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus, Ele não deixa ninguém para trás. Quando você começa a semear, o milagre vai acontecer. E no tempo certo, a colheita virá. As folhas não vão murchar, e tudo que você fizer, prosperará. Os ímpios, eles não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Você não, você é diferente. Você vai prosperar, mas só depende de você plantar e colher no tempo certo de Deus. Você vai dar frutos. Deus é o semeador, a palavra é a semente, e nós somos a terra boa. Amém? Escuta aí, você vai dar fruto. Deus, Ele é o semeador, a palavra, ela é a semente, e a terra boa somos nós. A terra boa é aquela pessoa que você está evangelizando, está pregando, está falando para ela, ela um dia vai se converter ao Senhor Jesus. Mas se você parar de semear, você vai deixar essa pessoa pelo caminho, você não vai fazer isso. Muitas pessoas têm vivido dia após dia, preocupado com o dia de amanhã, porque semeou, mas a colheita ainda não veio. Quanto tempo faz que você está semeando? A Bíblia fala, lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, que um certo homem, ele foi naquela figueira procurar um fruto, por 3 anos seguidos, e ele não encontrou nenhum fruto ali. Ele chamou aquele que trabalhava com eles: corta essa figueira, porque eu já vou 3 vezes aqui e não encontro fruto. Sabe o que foi que ele disse? Não, meu senhor, não corta essa figueira não.
faz o seguinte, deixa ela ficar mais um ano aqui, eu vou cuidar dela, eu vou colocar adubo aqui no pé dessa figueira, deixa mais um ano, meu Senhor. Agora, se depois de um ano, essa figueira não der fruto, a gente vai e corta. Então, olha, existem figueiras que talvez está difícil, está dando trabalho, mas você não pode cortar. Está perto de você, está na sua casa, está na sua vizinhança, e você quer cortar até o laço de amizade. Continua regando. E se eu te dizer que talvez essa figueira está dentro da tua casa, você já semeou, você já plantou, mas você está vendo ali que está difícil, você quer cortar. Mas quem entende da semeadura é o semeador. Quem entende é o semeador. O que foi que ele disse? Não, meu Senhor, deixa mais um ano essa figueira aqui, eu vou cuidar dela, eu vou tratar ela. Se depois de um ano ela não der fruto, aí sim a gente corta. Então Deus, Ele tem chamado você para ser aquele que vai continuar semeando. Mesmo que essa figueira está dando trabalho, mesmo que talvez você semeou, você plantou, está vendo os frutos que talvez não era o fruto que você queria, mas você não pode deixar de lado não, você tem que continuar insistindo. Você tem que continuar ali evangelizando. Você tem que continuar investindo, porque no tempo certo a colheita vai vir. E no reino de Deus, como eu falei no início, o apóstolo Paulo, ele disse, cada um contribua segundo o seu coração, mas cada um dê com alegria. Com alegria. Quem semeia pouco, pouco vai ceifar, vai colher. Mas quem semeia com abundância também ceifará. Então continue investindo, continue fazendo, porque eu tenho certeza de uma coisa nessa noite, que Deus, Ele não vai deixar você ser envergonhado não. Ele não vai deixar não, porque no tempo certo a colheita vai vir. A semente da fé que você está plantando hoje, você vai colher. Escuta esse louvor que a irmã Lídia vai cantar, talvez esteja parecendo um pouco com a tua vida. Você plantou, você semeou, e os frutos? Tem semente aí? Continua semeando. Mas você diz, irmão, eu estou igual ao Salmo 126, é só lágrimas, as minhas sementes viraram lágrimas, não tem mais semente? Tem sim, tem semente aí, porque o semeador, ele semeou a palavra dentro de você, há muito tempo que ele vem semeando no teu coração, há muito tempo. Escuta esse louvor. Nos braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar sementes da fé. Continua plantando. E o meu louvor será como adubo, fará com que os frutos comecem a crescer, e as minhas lágrimas serão para regar sementes. Continue plantando fé. as sementes. Se tentaram apagar, Foi isso que aconteceu com você? tudo aquilo que Deus prometeu, Mas Deus hoje Ele te chamou para continuar a semeadura. e ferir